STF quer limitar a liberdade de imprensa e responsabilizar órgãos por declarações ofensivas de, sabe quem? Entrevistados, Paulo. Pois é, o Supremo Tribunal Federal admitiu a possibilidade de órgãos de imprensa serem responsabilizados civilmente por injúria, difamação ou calúnia proferida por entrevistados. A análise do caso pelo plenário virtual foi encerrada na quinta-feira da semana passada e a tese de repercussão geral ainda não foi fixada porque, embora a maioria dos ministros já tenham entendido pela possibilidade de condenação, há divergências sobre quais circunstâncias permitiriam a responsabilização. O processo, foi ajuizado então pelo ex-deputado federal Ricardo Zaratini Filho, que militava por partidos de esquerda. Em entrevista dada ao jornal Diário de Pernambuco, Zaratini foi acusado por simpatizantes da ditadura de ter participado de um atentado à bomba em 25 de julho de 66, no aeroporto de Guararapes, que matou 3 pessoas. Dentro da ação, representou o ex-parlamentar, o advogado Rafael Carneiro. O voto com o maior número de adesões foi proferido pelo ministro Alexandre de Moraes. Segundo ele, a liberdade de imprensa é consagrada pelo binômio liberdade com responsabilidade, admitindo a possibilidade de análise e responsabilização pela publicação de informações comprovadamente injuriosas. Acompanharam Alexandre de Moraes os ministros Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski, aposentado, mas que já tinha manifestado sua posição, Luiz Fux e Gilmar Mendes. Para Alexandre de Moraes, as acusações contra Zaratini não tratavam de fato inédito, mas de acontecimento antigo, já coberto pelo manto da lei de anistia, e há indícios de que o ex-deputado não participou do atentado. O ministro também disse que o Diário de Pernambuco atuou com negligência ao publicar a imputação. Alexandre propôs a fixação da seguinte tese: a plena proteção constitucional à liberdade de imprensa é consagrada pelo binômio liberdade com responsabilidade, não permitindo qualquer espécie de censura prévia, porém admitindo a possibilidade posterior de análise e responsabilização por informações comprovadamente injuriosas, difamantes, caluniosas, mentirosas em relação a eventuais danos matérias e morais, danos morais por direitos à honra, intimidade, à vida privada e à própria imagem, forma a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana, salvaguardando um espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, ou seja, de entrevistados. Daniel, caso o STF acabe entendendo que sim, os órgãos de imprensa têm que ser responsabilizados por aquilo que dizem os entrevistados, que esse absurdo seja aprovado, o que você acha que pode virar? Você acha normal isso? Qual é a sua visão a respeito desse assunto, hein? Olha, no entendimento do próprio ministro, informações injuriosas, ou seja, aquela coisa que não é verdade. A matéria mesmo disse que ele recebeu anistia e não foi comprovado que ele participou do atentado, né? O mínimo que o jornal deveria fazer era uma pesquisa, né? Uma pesquisa para saber se aquela informação era verídica ou não. Como você vai controlar o que o entrevistado está falando? Uai, como que você vai? O jornalista que fez a matéria, ele não tinha conhecimento disso? Mas não, nem sempre é obrigado a ter. Mas se você coloca... Pode ser esse assunto, mas pode ser um outro assunto. Pode ser um assunto bastante evidente, como pode ser outro não tão evidente. A liberdade com responsabilidade, Farias já disse, entendeu? Você tem que ter responsabilidade naquilo que você vai publicar. Você não pode publicar qualquer inverdade. No mínimo, o jornal deveria levantar essa informação para saber se era realmente verdade. Ou, no mínimo, fazer uma publicação se redimindo do erro. Você acha então que o STF está certo aqui? Para mim está certo. Está certo. Paulinho, você também acha que está certo? A liberdade de imprensa não te dá a liberdade de você publicar qualquer coisa, fazer acusações que às vezes acabam com a vida da pessoa e nada vai acontecer. É lamentável, mas eu acho que o Daniel não entendeu aí o cerne da situação, não. O que está acontecendo é que, na verdade, isso já foi aprovado pelo STF. O que está sendo discutido agora é só de que forma isso vai ser colocado em prática. Na verdade, para mim, acaba a liberdade de imprensa de forma total, absurdo o que está sendo colocado pelo STF.
Infelizmente, por exemplo, como disse o Farias, essa decisão está sendo tomada em cima de uma publicação do jornal, que até entra essa questão que o Daniel está colocando, porque, por exemplo, o jornal ele tem mais tempo, de repente, de fazer a pesquisa, de verificar, e até mesmo publicando lá a informação que o entrevistado, a declaração que o entrevistado deu, poderia colocar lá no rodapé, nós verificamos e não confirmamos essa informação, ou essa informação é verídica, ok, cá para o jornal. Mas o entendimento que se deu ali, inclusive no início da matéria fala isso, que ele passa a ser um entendimento geral, então não será aplicado apenas para jornais, será aplicado para todo órgão de imprensa. Imagine nós aqui entrevistando, fazendo entrevista ao vivo com alguma pessoa, e a pessoa fala aqui dentro da sua fala, dentro daqui que ela pensa a respeito de outra, e dá uma informação que seja criminosa. E todos aqui do programa serem responsabilizados na justiça por conta da declaração dessa pessoa. É algo absurdo, absurdo que está sendo aprovado pelo STF. Acabou a liberdade de imprensa, não existe mais liberdade de imprensa com a aprovação dessa lei. Ou seja, todos serem responsáveis pelo que as pessoas dizem. Ou seja, você imagine, por exemplo, hoje nós abrimos os jornais aí, estão sendo imputados crimes a outras pessoas, a governantes passados, tem mídia de imprensa chamando as pessoas lá do dia 8 de janeiro de terroristas, sendo que elas nem foram julgadas ainda com relação àquilo que aconteceu lá. Então, ou seja, vão fechar esses órgãos de imprensa que estão divulgando essas informações por essas imputações de crimes? Pelas entrevistas que elas fazem com as pessoas que imputam a outras determinados crimes, ou seja, infelizmente, com essa decisão do STF, acabou a liberdade de imprensa, não existirá mais programas de entrevista, ninguém vai fazer mais entrevista, porque qual é o risco que eu vou querer correr entrevistando determinadas pessoas para falar de temas polêmicos, se aquilo que aquela pessoa nos responder em cima dos questionamentos pode me imputar também a responsabilidade criminal, né?